Lucas capítulo 9, versículo 59. E este mensagem esta noite, a verdade, não queria pregar. Eu tive ontem à noite, também hoje, preparando outra mensagem. E preguei esta manhã, e com outro em mente, que tenho várias semanas pregando de 2 de Timóteo, capítulo 1, uma série de mensagens que quero pregar. Mas trabalhando nisso, preparando basicamente tudo pronto, terminado, pronto para pregar. E não pude remover esse sentimento que não é a mensagem, que é outro. Então sempre voltei a esta ideia e tive que dizer, ok, Senhor, eu vou pregar isso. Então preparei tudo e agora vou pregar esta mensagem que tem que ver com a mensagem da quarta-feira da semana passada. Como isso é parte 2 dessa mensagem. Os mortos sepultam os seus mortos. Que título! Bom, fim de semana, dia dos finados, Halloween e tudo me hace pensar nisso. Aunque não é um dia muito celebrado por todo o mundo, mas temos entendimento. E como preguei a semana passada, os seguidores de Jesus não gostam de chamar isto religião, mas é algo de relacionamento com Deus. O que temos, o que recebemos pela misericórdia de Deus, não é religião morta. Não é medo da ira e do sofrimento por causa de algum monstro do céu ou do submundo. Tampouco é meramente a força de vontade que podemos gerar com base na memória de um ente querido que não só não está mais conosco, mas também é incapaz de realmente fazer algo por nós. Temos uma promessa de vida, esperança, ajuda e poder de ressurreição. Jesus é o Salvador ressuscitado. Ele é o Cristo invencível e o conquistador inconquistável, nosso Deus. Não estou pregando isso para atacar a ninguém, apenas Satanás e seus miseráveis demônios mentirosos. Não estou tentando ser impetuoso com este mensagem ofensivo, mas em vez disso, proclamo isso como parte do alicerce e da herança crítica e uma característica dignificante e identificadora desta igreja, para hoje e para sempre. Não estamos celebrando o Dia dos Finados. Não se trata, quando estamos todos juntos, não se trata de um serviço memorial para Jesus, só para lembrar Ele. Não é um momento quando congregamos, estamos em igreja, não é um momento para oferecer alimentos e presentes para Ele na vida após a morte. Quando temos culto, não é um momento para lamentar e desejar que Ele ainda estivesse vivo. Tampouco é apenas um momento para fantasiar sobre aquele dia no futuro, em que estaremos com Ele no céu. Um mero momento de fuga que nos permite lidar com o estresse e o drama da vida. É muito mais que temos. Lucas 9, 59 ao 60. Isto é, Senhor Jesus chamando a pessoas a seguir a Ele como discípulos. Aí Ele disse, Jesus para outro homem, venha comigo. Mas ele respondeu, Senhor, primeiro deixe que eu volte e sepulte o meu pai. Jesus disse, deixe que os mortos
sepultem os seus mortos, mas você vá e anuncie o reino de Deus. Que os mortos sepultem os seus mortos. Houve um grande choque no necrotério de um hospital faz muitos anos, depois de que um professor de vacações de festa, esse professor de 32 anos desmaiou enquanto nadava em uma praia próxima. Ele foi declarado morto e colocado na geladeira do necrotério do hospital, morto. Mas este homem acordou. Ele diz: eu me vi trancado dentro de paredes apertadas de metal e ouvi sussurros de pessoas que não reconheci, diz este senhor. Com muito frio para falar, este senhor fez a única coisa que podia para chamar a atenção para o fato de que ainda estava vivo. O cadáver agarrou a mão de um funcionário que estava tentando fechar a porta da geladeria. Aos gritos de nos ajude, saiu correndo todas as pessoas de surpresa. Não estava morto. Que surpresa! Isso me faz pensar. Você ficaria surpreso se encontrasse a Cristo ressuscitado na igreja? Não é isso que esperamos? Não é isso que desejamos? A Cristo vivo entre nós? Como o anjo disse a Maria e aos outros com ela em Lucas 24, 5 a 6. E elas ficaram com medo e se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. Então os homens disseram a elas: por que é que vocês estão procurando entre os mortos quem está vivo? Ele não está aqui, mas foi ressuscitado. Então, primeiramente esta noite, o que você está buscando? Que buscamos quando Deus nos chama? Quando temos esse entendimento que Ele está vivo. Agora, que buscamos depois? Vamos ser como esse homem em Lucas. Vamos a buscar um momento mais conveniente. Jesus chama: venha comigo. Estou vivo, vamos. Não posso. Buscamos um momento mais conveniente como esse homem. Esse homem: deixe-me ir a enterrar meu pai primeiro. Será que ele era um coveiro, como a caixão na mão, e Jesus estava sendo frio e insensível, interrompendo um funeral? Jesus não podia esperar algumas horas? 2 horas, Deus, 2 horas. Não pode? Acredita-se que, na verdade, ele estava usando o desejo de honrar seu pai e permanecer próximo enquanto ele estava vivo. Somente depois de morto ele seguiria Jesus. Parece honroso, mas ninguém e nada deve se interpor entre nós e seguir Jesus. O pronunciamento aparentemente severo de Jesus contra esse homem deve nos levar a pensar mais profundamente. Ao rejeitar Jesus, mesmo por um motivo aparentemente tão honroso, ele estava escolhendo a morte espiritual. Se você está buscando um momento mais conveniente, na verdade,
pode estar perdendo seu único momento. Um verso da Bíblia fala disso. Um verso muito triste. Jeremias 8, versículo 20. Acabou o verão. Passou o tempo da colheita. Mas nós não fomos salvos. ¿Qué buscamos? ¿Buscamos cumprir un deber religioso o una práctica cultural cuando nos congregamos? ¿Só isso? ¿Algo religioso? Lucas 24, verso 1. Forma o sepulcro, levando as especiarias que haviam preparado. Elas estão honrando as leis religiosas da época. Estavam indo a preparar e colocar seu corpo em repouso de forma mais completa. Essa era a atitude respeitosa e honrosa a ser tomada para dar a ele um sepultamento tão adequado quanto possível. Muitas pessoas com quem conversamos sexta-feira, sábado no centro, muitas pessoas tratam Jesus como algo cultural. Tem palavras corretas, sim, eu dou sim. Quarta-feira, toda palavra correta. Mas trata ele como algo cultural. Um benefício de descanso. Dizem as coisas certas sobre ele. Aproveitam os benefícios. Mas, na verdade, não é suficiente. Estão perdendo o poder de Deus com só tratar com ele assim. Marcos capítulo 7, verso 13. Jesus disse: anulando assim a palavra de Deus pela tradição que vocês têm transmitido. Temos que ter cuidado. A tradição não pode transmitir a você o poder de Deus e a vida eterna. Uma cristã cultural não é suficiente. Fazer as coisas corretas, muito bom, não é suficiente se só é tradição. A tradição não pode remover a mancha da iniquidade de sua consciência, nem libertá-lo da escravidão de seus vícios pecaminosos. Hebreus 9, verso 13 ao 15, diz: o sangue de bodes e de touros e as cinzas da bezerra queimadas são espalhados sobre as pessoas impuras, e elas ficam purificadas por fora. Se isso é assim, imagina então quanto maior ainda é o poder do sangue de Cristo. Por meio do Espírito Eterno, Ele se ofereceu a si mesmo a Deus como sacrifício sem defeito. E o seu sangue nos purifica por dentro, tirando as nossas culpas. Assim podemos servir ao Deus vivo, pois já não praticamos cerimônias que não valem nada. Portanto, é Cristo quem consegue fazer uma nova aliança, para que os que foram chamados por Deus possam receber as bênçãos eternas que o próprio Deus prometeu. Isso pode ser feito porque houve uma morte que livrou as pessoas dos pecados, que praticaram enquanto a primeira aliança estava em vigor. Temos muito mais que uma religião. Temos muito mais que tradição. Temos um Deus vivo. Que buscamos? Buscamos somente uma lembrança reconfortante do passado? Lembro a Jesus. Lembro que... Afinal de contas, a Bíblia diz em 2 de Pedro 1,15: portanto, farei tudo o que puder para que, depois da minha morte, vocês lembrem sempre dessas coisas. Está bom lembrar. Muito necessário lembrar. E não esquecer.
Mas estamos apenas tentando manter uma memória. Estamos apenas tentando manter a inércia da cultura, algo religiosa. Estamos vindo apenas para prestar homenagem e demonstrar lealdade a Ele. Colocar flores em seu túmulo e sustentar a indústria caseira dos negócios cristãos? Somente isso? Pedro não está apenas preocupado em ser capaz de recitar fielmente o registro histórico da crucificação de Jesus, mas em encontrar o Salvador crucificado e ressuscitado. Romanos 2, verso 1. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo. Muitas pessoas dizem, a igreja somente quer seu dinheiro. Mentira. Queremos muito mais. Deus quer muito mais. Ele quer que nos ofereçamos completamente a Ele como sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Gálatas 3:1. Ó Gálatas sem juízo, quem foi que enfeitiçou a vocês? Na minha pregação a vocês, eu fiz uma descrição perfeita da morte de Jesus Cristo na cruz. Por assim dizer, vocês viram Jesus na cruz. Não somente para lembrar, mas para experimentar a Deus vivo. Mas que buscamos quando oramos, lemos a Bíblia, cantamos louvores, estamos na igreja? Que buscamos? Que busca as pessoas? Buscam um Cristo morto? Como Maria e elas foram ao túmulo, buscaram um Cristo morto. Muitas vezes podemos ter essa mentalidade, não lembrando que Ele está vivo. E chegamos buscando algo não vivo. Lucas 24. Elas ficaram com medo. Como nesse hospital, uma mão de repente. Ah! Devemos esperar isso. Cristo morto não está aqui. A religião sem esperança, confortável, previsível, não terá um túmulo, ou quero dizer, um lar aqui. Eu declaro que neste altar, aqui, nesta igreja, vamos a ver pecadores salvos. Vamos a ver neste altar os pagãos serão convertidos. Os viciados e os indivíduos traumatizados serão libertados aqui nesta igreja por meio de nossa fé. Homens e mulheres nesta igreja de todas as idades serão transformados em discípulos de Jesus Cristo. Porque não temos um Cristo morto, Ele está vivo. Homens e mulheres se comprometerão com os votos do puro e santo matrimônio neste altar, nesta igreja. Os filhos e os pais serão dedicados ao Senhor uma e outra vez nesta igreja. Plantaremos igrejas em outras partes de Joinville. E plantaremos igrejas em cidades vizinhas. E além, outros países. Deus sabe. Porque temos um Cristo vivo. Não está morto. Ele está vivo. Se uma pessoa não está procurando por isso, está procurando por um Cristo morto. E Ele não está aqui. Temos um Cristo vivo que vai fazer grandes coisas nesta cidade, em todo o mundo, com nossas vidas. Porque a verdade é que o lugar da morte é um lugar de ressurreição. Isso vemos com Lázaro na Bíblia. João capítulo 12,
verso 9. Muitas pessoas ficaram sabendo que Jesus estava em Betânia. Então foram até lá, não só por causa dele, mas também para ver Lázaro, o homem que Jesus tinha ressuscitado. Que testemunho! Isso queremos que pessoas venham, porque sabem de Jesus e escutam nosso testemunho, que eu fui da morte à vida, como temos estes folhetos de morte à vida. De isso se trata. Ressurreição para todos. Esse testemunho de Lázaro, morto, vivo. Jesus foi ao local da morte, onde Lázaro está morto, e virou de cabeça para baixo. Levantar a ele, a fazer a ele ressuscitar. Foi incrível. Foi perturbador e controverso. Mas ele não se importava. O que pregamos a vezes é perturbador e controverso. É a verdade. Não importa. As consequências destrutivas do pecado foram normalizadas nesse tempo morto. Nossa vida, nossa cultura, as consequências destrutivas do pecado são normais, desafortunadamente. E Jesus odeia isso. A Bíblia registra que, ao absorver a cena, Jesus ficou tão comovido que chorou. Por que ele chorou? Por que ele chorou? Por que Deus chorou? Porque amava este homem, seu primo? Talvez. Por causa das famílias que estavam ali com o coração partido? Talvez. Além disso, lembre-se de que muitas vezes as lágrimas podem ser apenas uma expressão da mesma emoção. Às vezes, a expressão pode ser a raiva, até mesmo a fúria. E eu acredito, com essa raiva santa e de coração partido, Jesus se levantou e arrancou a vida das garras da morte. Jesus não veio em busca de um homem morto, mas de um homem vivo. A única maneira de esse homem, Lázaro, viver é por meio do poder, do amor e da palavra de Jesus Cristo. E isso queremos aqui nesta igreja. E em toda a cidade onde vamos. Porque a pergunta, quantos Lázaros existem nesta cidade? Quantas pessoas caminhando, mas emocionalmente, espiritualmente mortos, sem nenhuma esperança? Quantas pessoas precisam de você e eu proclamar a vida de Jesus a eles? As boas notícias não é religião, não é somente algo formal, que um Deus vivo, que pode cambiar, mudar de morte a vida. Quantos Lázaros existem nesta cidade? Quantos membros da família ele tem nesta cidade? Chorando, orando, buscando solução, quando temos a solução. Eles não precisam de um Cristo morto. Um Cristo morto não pode transformar seu lugar de dor e desesperança. Mas o nosso Cristo ressuscitado pode transformar seu cemitério em solo sagrado. Quando Jesus aparece, ele não está usando shorts esportivos e tênis. Ele está usando botas de trabalho e um capacete, porque ele está falando sério. Ele está pronto para trabalhar e fazer uma obra de Deus. Jesus não terminou com a crucificação. Nunca podemos nos permitir perder o poder e a glória dessa realidade. Nunca. Romanos 1, 4 e 5. O qual, falando de Jesus, pelo Espírito Santo,
foi declarado Filho de Deus, em poder pela sua ressurreição dentre os mortos. Jesus Cristo, nosso Senhor, para chamar todos à obediência que vem da fé, por amor do seu nome. Lázaro, obediência da fé. Como? Jesus, Lázaro, venha! Imagina se Lázaro, não, estou cansado. Estou muito cômodo. Não me dá vergonha o que tenho, não quero. Obediência da fé. Lázaro, Fred, venha! Não, Senhor, não, estou muito cômodo. Obediência da fé. Tenho que obedecer, porque Ele está vivo. Ele nos chama. Temos que responder. Romanos 1, 16 a 17. Eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem. Pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita. É por meio da fé, do começo ao fim. Como dizem as Escrituras Sagradas, viverá aquele que, por meio da fé, é aceito por Deus. A fé é escutar a Deus. Isso é fé, escutar. Como recebeu Lázaro fé? Escutou a voz de Deus, de Cristo. Lázaro! Aceito por Deus. Só responder. E isso é nosso testemunho. Escutei a Deus chamando e respondi. E saí desse túmulo. Efésios 2, 7 a 9. Deus fez isso para mostrar, em todos os tempos do futuro, a imensa grandeza da sua graça, que é nossa por meio do amor que Ele nos mostrou por meio de Cristo Jesus. Pois pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. A fé. O que molda mais nossa identidade e cultura? A morte? As rituais confortáveis e controlados? Ou a vida? Não controlamos a nosso Senhor vivo. Às vezes Ele nos vai chamar e falar coisas que um pouco inconfortável. Temos que responder. Vamos a honrar o Cristo Jesus vivo? Quem você tem medo de desapontar e perturbar mais? Nosso mundo e cultura? Amigos, família? Ou nosso Senhor Jesus ressuscitado e vivo? Mateus 10, 28. Mateus 10, 28. Não tenha medo daqueles que matam o corpo, mas não pode matar a alma. Porém, tenha medo de Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Romanos 6, 11. Assim também vocês devem se considerar mortos para o pecado. Mas por estar unidos com Cristo Jesus, devem se considerar vivos para Deus. Vivendo para Ele, não para nenhuma outra coisa nem pessoa. Romanos 12, 1. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele.
Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. ¿Por quê? Porque Ele está vivo, não está morto. Não solamente lembrar, viver para Ele. Precisamos das conversões, convertir da morte à vida. Não estamos aqui para enterrar pessoas mortas em uma religião morta. Mais regras, mais expectativas, não. Estamos aqui para fazer conversões, dar vida às pessoas. Não se trata de evolução, não se trata apenas de um desenvolvimento gradual para se tornar uma pessoa mais agradável eventualmente. Não para domesticar as pessoas para que se tornem simplesmente cidadãos obedientes e proveitosos. Mas como disse o grande pregador John Wesley, faz muitos anos, ele diz, e acho que tenho isso dele, ele diz: por salvação não me refiro apenas à noção vulgar de libertação do inferno ou de ir para o céu, mas há uma libertação presente do pecado, uma restauração da alma e sua saúde primitiva, sua pureza original, uma recuperação da natureza divina, a renovação de nossas almas segundo a imagem de Deus em retidão e verdadeira santidade, em justiça, misericórdia e verdade. Dê-me 100 pregadores que não temam nada além do pecado e não desejam nada além de Deus. E não me importo nem um pouco se são clérigos ou leigos, somente eles abalarão as portas do inferno e estabelecerão o reino de Deus na terra. Nosso Deus está vivo. Não está morto. Precisamos de lembrar isso todos os dias. E viver com essa esperança. Viver com essa realidade. Viver com esse poder que vamos em frente com o Senhor Jesus. E podemos compartilhar essa vida com todos os Lázaros que moram nesta cidade.